Neste vídeo, trataremos das posições relativas entre retas. E começamos falando do paralelismo da concorrência. Quando nós representamos duas retas no plano, essas duas retas elas podem se cruzar ou não. Quando duas retas se cruzam no plano, nós dizemos que essas retas elas são concorrentes. Por isso, temos o estudo da concorrência. Concorrência, então, indica que as retas elas são concorrentes, então elas se cruzam em um determinado ponto. Quando as retas elas não se cruzam, quando elas não são concorrentes, nós dizemos que elas são paralelas. E por isso eu trago também o estudo do paralelismo. Para que você entenda melhor como que nós podemos identificar que duas retas são paralelas ou elas são concorrentes, eu utilizarei também o GeoGebra. Então, nós teremos uma análise tanto algébrica, que é aquela utilizando a fórmula matemática, como também uma visualização geométrica. O que quer dizer duas retas serem paralelas, o que quer dizer duas retas serem concorrentes, algebricamente e geometricamente. É importante que você entenda também que quando você visualiza duas retas no plano, e essas retas elas não estão se cruzando, não significa necessariamente que elas sejam paralelas. Por quê? Porque as retas elas são infinitas. Então, elas podem se cruzar numa região mais à frente, com um x maior ou com um x menor. Vejamos isso no GeoGebra, para que você entenda como funciona. Então, no software GeoGebra, eu vou representar duas retas. Para isso, eu vou no segundo ícone, na barra de ferramentas, escolho a primeira opção, ponto. Para representarmos uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Vou representar dois pontos. E aí, no terceiro ícone, escolho a primeira opção, reta. Clico nos 2 pontos e tenho uma reta representada. Vamos à representação de uma outra reta agora. Então, mesmo procedimento. Opção ponto. Depois reta. Clico nos 2 pontos e tenho a segunda reta construída. Bom, na região que nós estamos visualizando, nós diríamos que essas retas elas não se cruzam. Porém, elas não são paralelas. Apesar dessas duas retas não se cruzarem nessa região que nós estamos enxergando, o comportamento dessas retas, o comportamento que eu já consigo observar, me indica que lá na frente, com um x maior, elas irão se cruzar. Então, vejamos. Vou movimentar aqui um pouco o plano, aumentando o valor de x. Então, perceba que lá na frente, essas duas retas elas se cruzam. Por isso que a gente precisa ter sempre um olhar algébrico também, que é o que nós faremos utilizando a fórmula. Bom, eu trouxe aqui a seguinte situação para resolvermos. Verifique as posições relativas das retas. Então, a questão pede para verificarmos se as retas elas são paralelas ou não, se elas se cruzam ou não. No primeiro caso, nós temos a reta R de equação 3x mais y menos 5 igual a 0, e a reta S de equação 6x mais 2y menos 1 igual a 0. Essas retas, será que elas se cruzam ou não? Vamos construir as duas retas no GeoGebra primeiro, para que você visualize e tenha uma ideia geométrica primeiro. Então, eu digito na janela de álgebra, que é a janela à esquerda do plano cartesiano. Então, eu escrevo a equação 3x mais y menos 5 igual a 0. Perceba que automaticamente a reta é construída. A segunda reta agora, 6x mais 2y menos 1 igual a 0, enter, e automaticamente a segunda reta é construída. Olhando na região que nós temos aqui no plano cartesiano, no GeoGebra, dizer que essas retas elas são paralelas. Vamos movimentar um pouco para vermos
os comportamentos dessas retas no infinito, ou seja, para x menor, cada vez menores, e para y e para x cada vez maiores também. Então, veja que para x cada vez maior e para x cada vez menor, essas retas elas não se cruzam. Então, eu digo visualmente, com a representação geométrica, que essas duas retas elas são paralelas. Mas e algebricamente, como que nós verificamos isso ou confirmamos isso? Então, para verificarmos se duas retas são paralelas ou não, se elas são paralelas ou se elas são concorrentes, nós precisamos verificar se os coeficientes angulares são iguais. E como eu faço isso? Eu faço isso dividindo o número que multiplica o x pelo número que multiplica o y. Nós podemos utilizar tanto essa divisão positiva quanto negativa para a determinação do coeficiente angular. Vamos escrever utilizando a divisão negativa. Então, M me indica coeficiente angular e aí eu coloco subíndice R para indicar que é o coeficiente angular da reta R. Então, a fórmula que utilizaremos será menos A dividido por B. Lembrando que o A é o número que multiplica o X e o B é o número que multiplica o Y. Então, teremos menos, o A no nosso caso é o 3, e o B, como não aparece nada na frente do Y, é o 1. Então, menos 3 sobre 1, menos 3. Esse é o coeficiente angular da reta R. Vamos fazer o mesmo agora para a reta S. Então, pensando na reta S agora, o nosso A é o S, é o 6, desculpa. Nosso A é o 6 e o B é quem multiplica o Y, é o 2. Então, 6 sobre 2. Tomem cuidado, caso esses coeficientes eles sejam negativos, é importante que você carregue o sinal de menos na hora da divisão também. Então, nós teremos menos, que já é da fórmula, 6 dividido por 2 igual a menos 3. Percebam que os coeficientes angulares eles são iguais. Se os coeficientes angulares são iguais, isso significa que as retas são paralelas, confirmando o que nós havíamos visto por meio do GeoGebra, né? A nossa visualização geométrica. Então, eu escrevo que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S e, portanto, R é paralelo, e aí eu utilizo esses dois traços, as duas barras inclinadas, indicando que as retas são paralelas. Então, esse símbolo aqui, dessas duas barras inclinadas, indicam que esse símbolo indica que as retas elas são paralelas. Então, a reta R é paralela à reta S. Essa é a nossa conclusão para o item A. Vejamos agora para o item B. Então, no item B, aqui eu vou marcar para que a gente indicando que nós já resolvemos. Vamos agora
o item B. Então, no item B, nós temos a reta T de equação 3x mais 5y menos 1 igual a zero, e nós temos a reta U de equação 5x mais 7y mais 2 igual a zero. Vamos representar essas duas equações, essas duas retas, no plano cartesiano, por meio do GeoGebra, para termos uma ideia geométrica, uma ideia visual do comportamento dessas duas retas e, consequentemente, da posição de uma em relação à outra. Então, a primeira equação, a reta T, tem a equação 3x mais 5y menos 1 igual a zero. Enter. Vamos à segunda equação, da reta U. 5x mais 7y mais 2 igual a zero. Vejam que, na região que nós temos, no plano cartesiano, as retas se cruzam. Elas se cruzam em determinado ponto. Aqui no GeoGebra eu posso até determinar esse ponto de intersecção clicando no segundo ícone e escolhendo a opção interseção de dois objetos. Quando eu clico em uma reta e na outra, automaticamente o GeoGebra apresenta o ponto de interseção entre essas duas retas. E aqui na janela de álgebra, eu tenho o par ordenado com as coordenadas desse ponto. Então, essas duas retas se cruzam no ponto de coordenadas menos 4,25 para o x e 2,75 para o y. Então, elas são duas retas concorrentes. Vamos confirmar isso algebricamente. Então, o processo será o mesmo que nós fizemos no Então, novamente, nós fazemos o A sobre o B, menos A sobre B. Então, A é quem multiplica o x, a reta T é o 3, e o B é quem multiplica o y, 5, menos 3 quintos. Agora, para a reta U. O A quem multiplica o x é o 5, e o B quem multiplica o y é o 7, menos 5 sétimos. Vejam que os coeficientes angulares eles são diferentes. Se os coeficientes angulares são diferentes, nós concluímos que as retas elas não são paralelas. Então, a gente pode fazer essa análise tanto algebricamente quanto geometricamente. E aqui nós escrevemos, então, que o coeficiente angular da reta aqui muda, né? A reta T e a reta O. Então, o coeficiente angular da reta T é diferente do coeficiente angular da reta U. E, portanto, as retas R e S, as retas T e U são concorrentes. Então, desse modo, nós verificamos se duas retas são paralelas ou não, utilizando tanto a ideia algébrica quanto a ideia geométrica. Vejamos agora a seguinte questão. Obtenha a equação geral da reta R, que passa por P, é um ponto de coordenadas menos 3 e 5, e é paralela à reta S de equação, 3x mais y menos 1 igual a zero. Bom, então aqui o que nós temos? Nós temos que existem duas retas que são paralelas,
Uma é a reta S, que já é conhecida, e a outra a gente ainda não explicitou, a gente ainda não conhece. Mas a gente sabe que as duas são paralelas. O que eu sei dessa reta que eu ainda desconheço é que ela passa pelo ponto de coordenadas 3 e 5. Vejamos isso geometricamente no GeoGebra. Eu vou, então, primeiro representar a reta, então, de equação 3x mais y menos 1 igual a zero. Então, a reta está representada. E vou representar também o ponto de coordenadas menos 3 e 5. Posso fazer isso digitando aqui na barra, na janela de álgebra, o par ordenado, como eu também posso escolher a opção ponto e marcar esse ponto utilizando essas referências, menos 3 para o x e 5 para o y. Então, tem uma reta e tem um ponto na qual passa uma reta paralela à primeira reta que nós já conhecemos. No GeoGebra, por sorte, nós temos uma ferramenta que está no quarto ícone, segunda opção, reta paralela. Quando eu clico nessa ferramenta, quando eu escolho essa ferramenta, perceba que embaixo ele me dá uma descrição do que eu tenho que fazer para construir essa reta paralela. Então, embaixo aparece, selecione primeiro o ponto e depois a reta. Então, vamos fazer isso. Selecione o ponto e depois a reta. Veja que automaticamente é construída a reta que passa pelo ponto P de coordenadas menos 3 e 5 e é paralela à nossa reta S. Então, geometricamente, é essa a nossa situação. Descobrir essa equação. Vamos, então, ao processo algébrico. Então, no processo algébrico, primeiro eu vou escrever a relação do coeficiente angular. O coeficiente angular da nossa reta S é dado como menos o A sobre o B. Ou ainda, como a gente já conhece, já tem a equação, então eu já posso determinar esse coeficiente angular. A sobre B, então, o A é quem multiplica o x, é o 3, e o B é quem multiplica o y, como não tem nada na frente, é 1. Então, o coeficiente angular da reta S é igual a menos 3. Como nós temos que o ponto P ele pertence à reta R, então nós temos que um x que vai ser aplicado a essa equação é igual a esse menos 3 e o y também da equação dessa reta é igual a 5. Essas duas coordenadas, então, fazem parte da nossa reta. Indicam um ponto que faz parte da nossa reta. A equação de uma reta, conhecendo o coeficiente angular e conhecendo um ponto, é dado do seguinte modo. Y menos y0 igual a m, que é o nosso coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Então, essa é uma relação que vocês podem utilizar para determinar a equação de uma reta quando vocês conhecem apenas o coeficiente angular da reta e um ponto dessa reta. Quando duas retas são paralelas, e aqui é uma informação importante, quando duas equações elas são paralelas, o que eu posso afirmar sobre os coeficientes angulares?
Este é um momento para você pensar. Pergunta novamente. Quando duas retas são paralelas, o que podemos afirmar sobre os coeficientes angulares dessas duas retas? Bom, vimos anteriormente. Duas retas são paralelas quando os coeficientes angulares são iguais. Então, se o coeficiente angular da reta S é menos 3, o dessa reta R que nós queremos descobrir também tem que ser menos 3, porque o enunciado já diz que as duas retas são paralelas. Ok? Então, vamos à substituição dos dados, das informações que nós temos nessa relação matemática. Então, y nós mantemos, estará na nossa equação geral. O y0 é o ponto que nós temos, então 5. Lembre-se sempre que o ponto tem coordenadas, uma para x e uma para y. A primeira do x e a segunda do y. Então, substituo o y0 por menos 5. O m substitui por menos 3, que é o coeficiente angular. E o x0 nós substituímos pelo x do ponto. Então, menos 3. Aqui, cuidado com o sinal. Ele já é negativo. E nós desenvolvemos isso. Y menos 5 igual. Vou aqui trabalhar só com o lado direito da equação. Menos 3 vai multiplicar o x e o 3 positivo, porque aqui dentro do parênteses tem jogo de sinal. Então, já vou até fazer isso. Veja que dentro do parênteses eu tenho x menos menos 3. Menos com menos fica mais. Tem jogo de sinal. Continuando, agora eu vou fazer a distributiva. Então, o menos 3 multiplica o x e o menos 3 multiplica o 3 positivo. Então, nós teremos menos 3x menos 9. Menos 3 vezes x menos 3x, menos 3 vezes 3 é o 9. E agora nós organizamos. Então, vamos escrever primeiro colocando x. Então, teremos. Eu vou passar tudo para o lado esquerdo. Então, vai mudar o sinal. Que é negativo fica positivo. Então, 3x, passei para o lado esquerdo. O y vou manter, que já estava do lado esquerdo. O menos 5 eu mantenho, também já estava do lado esquerdo. E aqui o mais 9, porque o menos 9 passou para o lado esquerdo. Menos 5, é claro, como eu passei tudo que estava do lado direito para o lado esquerdo, então fica igual a 0. Menos 5 mais 9. Devo 5, tenho 9, então fico devendo 4. 4, correção aqui, 4 positivo. Devo 5 e tenho 9, me sobram 4. Então, essa é a nossa equação geral reta R. 3x mais y mais 4 igual a 0. Então, percebam que esse é um processo que nós utilizamos na determinação de uma reta paralela à outra, na qual nós conhecemos a equação geral dessa outra reta e nós conhecemos um ponto no qual a reta que queremos descobrir passa. Então, x mais y mais 4 igual a 0. Vejamos se coincide com o que encontramos no GeoGebra. No GeoGebra nós temos 3x mais y igual a menos 4. É a mesma coisa. Se eu passar o menos 4 para o lado esquerdo, ele é positivo. E aí a gente tem 3x mais y igual a 4 positivo. Veja que é a mesma coisa. Ele dá uma intersecção entre a reta que nós construímos agora e a construída anteriormente. Então, novamente, essa é uma situação em que eu tenho que determinar uma reta R, a equação dessa reta R, sabendo que ela é paralela a uma reta conhecida e que essa reta passa pelo ponto P, por um ponto também conhecido.
A primeira coisa que você faz é determinar o coeficiente angular da reta conhecida. Por quê? Porque retas paralelas possuem o mesmo coeficiente. Se você determinar o coeficiente da reta S, automaticamente você está determinando o coeficiente angular da reta que você deseja. Então, a reta E tem coeficiente menos 3. Também. Depois, o que fazemos? Considerando o ponto P de coordenadas menos 3 para x e para y, e esse coeficiente angular menos 3, substituímos na nossa equação geral de uma reta quando conhecemos um ponto e o coeficiente angular. Agora vamos para a nossa última situação deste vídeo. Encontre a equação reduzida da reta R que passa por A, menos 2, de coordenadas menos 2 e 4, e é paralela à reta que passa pelos pontos P e Q. A diferença dessa questão para a anterior qual que é? Pense um pouco. Qual é a diferença dessa questão para a questão anterior? Na questão anterior, nós já tínhamos a segunda equação, a equação geral da segunda reta, corrigindo. Aqui nós não temos, essa equação é explícita. Nós temos os dois pontos que essa reta passa. Vamos analisar isso geometricamente. Então, primeiro, vamos construir uma reta passando pelos pontos P e Q. Então, o ponto P ele tem coordenadas 1 e 2. Quando eu digito na janela de álgebra, ele automaticamente constrói esse ponto. Só vou mudar aqui o nome P para coincidir com a nossa situação. E o ponto Q ele tem coordenadas 2 e 4. No terceiro ícone da barra de ferramentas, escolha a primeira opção reta. Nos dois eu tenho a reta construída. Então a situação me traz uma reta. E aí ele pede para você determinar a equação reduzida de uma reta que passa por um ponto de coordenadas, que eu vou digitar agora, 2 e 4, a reta A. Porque aqui já foi construído o ponto A, corrigindo. Construir também uma reta passando, eu preciso de uma reta que passe por esse ponto A e que seja paralela à reta que passa pelo Q. Bom, vou utilizar no quarto ícone a segunda opção, reta paralela. Seleciono. E a reta, praticamente, o GeoGebra traz a equação da reta paralela à reta anteriormente. Então, a equação é menos 2x mais y igual a 8. Aí você deve estar se perguntando, é uma equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é aquela em que nós isolamos o y. Então, do lado esquerdo só fica o y. Aí o resto eu passo tudo para o lado direito. Vamos determinar, então, isso algebricamente agora. Bom, como nós temos que a reta R é paralela à segunda reta que passa pelos pontos P e Q, então, novamente, nós podemos afirmar que os coeficientes angulares eles são iguais. Então, essa é a nossa primeira afirmação. Bom, se nós podemos afirmar isso, vamos determinar a coeficiente angular da reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Como que nós fazemos isso? Bom, nós determinamos o coeficiente angular agora conhecendo dois pontos. Antes,
Antes, nós zeramos o coeficiente angular de uma reta quando a gente tinha já a equação dessa reta. Aqui nós não temos a equação da reta. Nós temos dois pontos na qual essa reta, por qual essas... Quando nós temos dois pontos, o coeficiente angular será determinado do seguinte modo. O y de um ponto vou colocar o y do ponto corrigindo, menos o y do ponto P. Então, o y do ponto final menos o y do ponto inicial. Divido pelo x de um ponto menos o do outro. Então, x do Q menos o x do P. Sempre o y de um ponto. Vou até dizer. Então, é o y de um ponto menos o y do outro, dividido pelo x de um ponto menos o x do outro. Então, substituindo nessa relação, nós teremos 4 menos 2 dividido por 2 menos 1. Resolvendo, 4 menos 2 é 2, 2 menos 1 é 1, 2 dividido por 1 é 2. Então, o coeficiente angular da reta passa, eu vou até indicar aqui, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P e Q é igual a 2. E isso significa que o coeficiente angular da reta E também é que as retas são paralelas. Como nós sabemos agora que o coeficiente angular da reta R também é 2 e que essa reta R passa pelo ponto A de coordenadas menos 2 e 4, agora o processo é igual à ação anterior. Nós vamos então desenvolver do mesmo modo que desenvolvemos anteriormente, utilizando a nossa relação matemática, em que o M indica esse coeficiente angular 2, o x0 indica o ponto, o x do ponto em que a reta passa, e o y0 indica o y do ponto em que a reta passa. Então, o x que nós vamos considerar. Nós temos que o x0 é igual ao menos 2 e o y0 é igual ao 4. Nós chamamos de x0 e y0 ponto que nós conhecemos. E isso parte então do ponto A. Substituir na nossa relação. Então nós teremos y menos o y0, que é 4, igual ao m, que é 2, multiplica entre parênteses x menos o x0, que é o menos 2. Não se esqueçam do sinal do número qualitativo. Continuando, y4 igual a 2, que aqui eu vou fazer apenas o jogo de sinal. Como nós temos x menos menos 2, então menos com menos fica mais. Contando. E menos 4, agora farei a distributiva. 2 irá multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 2, 4. E organizo
o y do lado esquerdo e os demais valores do lado. Então, teremos y igual a 2x mais 4. E aí o menos 4, que eu vou para o lado direito, ele muda o sinal. Ele estava negativo, passa positivo. Enfim, teremos y igual a 2x mais 8. Essa é a equação reduzida da reta E. Será que é igual a que nós temos no GeoGebra? Y mais 8. No GeoGebra nós temos menos 2x mais y igual a 8. Porque aqui no GeoGebra ele te apresenta a equação geral da reta. Mas a equação reduzida, você isolar o y do lado esquerdo e o resto você passa para o lado direito. Então, nós trabalhamos com as posições relativas entre duas retas, lembrando que lidamos com o paralelismo e a concorrência. Quando existem essas duas situações, ou duas retas elas são paralelas, elas não se cruzam, ou elas se cruzam em um determinado ponto, e elas são retas concorrentes. Existe uma outra ideia que nós trabalharemos em outro vídeo, em uma outra, que se duas retas, assim dizer que eu já estou afirmando são correntes, então existem possibilidades. Ou elas formam um ângulo de 90 graus, ou não. Isso veremos depois.